Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam então todos bem, para que nós possamos, dentre outras coisas, retomarmos aqui a nossa discussão dentro aí da sociologia jurídica acerca do conceito de controle social. E agora, turma, trazendo a sua relação direta com o direito, não é? Nós havíamos visto no módulo anterior a relação entre poder, Estado e controle social. Então agora vamos já trazer para algo mais específico, que é a sua relação, que é a relação do controle social, Sua relação com o direito. Só que antes, turma, da gente entrar de forma específica aí na sociologia jurídica, trabalhando essa relação, nós temos que trazer para vocês aqui dois conceitos que são muito importantes, conceitos da sociologia geral, para que a gente fundamente muito melhor essa discussão. Então vamos lá, vou trazer esses dois conceitos para vocês. O primeiro conceito, turma, é o conceito de estigmatização. Esse conceito é criado por um sociólogo, Erving Goffman, como aparece para vocês aí, um sociólogo canadense, nascido em 1922, falecido em 1982. E o ponto de partida do Goffman, pessoal, é o seguinte. Ele coloca que existem duas identidades sociais. Uma identidade social real e uma identidade social que ele chama de virtual. Então vamos lá, vamos entender essas duas identidades aí, como aparece para vocês. Identidade social virtual é a versão legitimada socialmente da individualidade que se espera que as pessoas apresentem em público. Ou seja, existe uma expectativa que os indivíduos têm da reprodução de um comportamento. Então vamos dar um exemplo bem simples aqui, pessoal. Vamos imaginar uma liderança religiosa. Então, existe uma expectativa de comportamento que essa liderança religiosa ela tem que estabelecer. Então, os traços e os comportamentos dessa liderança conformam a sua identidade social virtual. Outro tipo que ele coloca, a outra forma da identidade, outro tipo de identidade, é a identidade social real, que é aquela na verdade, a autoidentidade que os indivíduos possuem em sua vida privada. Então, por exemplo, acabei de citar a questão da liderança religiosa. Então, são os traços que essa liderança religiosa vai reproduzir na sua vida particular. Então, a identidade social real, que ele faz realmente em sua vida particular. E aí vem a pergunta, pessoal. Quando surge o estigma? Então, quando vai surgir o estigma? Acompanhe aí. O estigma surge quando se intensifica a disparidade entre as identidades virtuais e as identidades reais. Por exemplo, quando se descobre que essa liderança religiosa bebe demais fora do trabalho ou, enfim, ela reproduza um outro tipo de comportamento que não seja condizente com o seu status. Ou seja, essa pessoa ela se tornou, a partir desse momento, estigmatizada. Ela se tornou marcada. Não é? Então, o estigma, como vocês seguem vendo aí, ele resulta do fato de os membros da sociedade compartilharem expectativas comuns e atitudes a respeito do que se esperar das pessoas em determinadas condições sociais e como que essas pessoas deveriam se comportar ou parecer. Então a sociedade ela compartilha expectativas comuns. Aquele indivíduo, aqueles indivíduos, eles devem reproduzir ações, devem reproduzir comportamentos esperados pela sociedade. Então existe essa... Aí o estigma surge exatamente quando isso não acontece. E aí o Goffman, pessoal, ele vai trazer 3 aspectos do conceito de estigma. Primeiro ponto que ele traz, primeiro aspecto. O estigma não é inerente a um determinado indivíduo
atributo ou forma de comportamento. O contexto social no qual um atributo é mostrado determina de forma incisiva como as pessoas responderão a ele. O que o Goffman está querendo dizer? Que o estigma vai ser gerado pela própria sociedade. O indivíduo não nasce marcado, ele não nasce com esse estigma de forma... Ele não traz esse estigma de forma natural. Então não é nada inerente, né? É o contexto social que vai, então, determinar, a partir do comportamento de acordo ou em desacordo com aquele valor, o estigma do indivíduo. Segundo ponto que ele coloca, pessoal, o estigma é uma classificação negativa que surge de interações e trocas entre indivíduos em que alguém tem o poder de classificar o outro como detentor daquilo que é considerado como indesejável. Vejam, o que nós temos aí? Um indivíduo ou um grupo de indivíduos é que termina o quê? Por julgar o outro. Não é? É uma classificação negativa que parte de alguém que tem esse poder de classificar o outro. O comportamento do outro como sendo equivocado, errado, indevido, indesejado ou indesejável. Né? Então, nós vamos ter esse julgamento por parte do outro. E aí o estigma vai também se criar. O terceiro ponto que ele coloca, pessoal, o estigma ele é processual, ou seja, ser estigmatizado ou vir a assumir uma identidade estigmatizada é um processo socialmente mediado que se dá no espaço de tempo. Então é algo gradual. Tá? Então a marca que vai se estabelecer no indivíduo é algo, como está escrito aí, né, como o Goffman considera, é algo processual, é um processo socialmente mediado, não é? Então que se dá no espaço de tempo. Isso é importante guardar. E aí, turma, como vocês podem seguir acompanhando, o Goffman ele traz a existência, né, ele coloca que existem 3 tipos de estigma. Tá? O primeiro tipo refere-se a questões de ordem física. Tá? Por exemplo, um indivíduo que é portador de uma necessidade especial, um indivíduo que tem um tipo, sei lá, irregular de pele, de cor de pele, tem um problema na pele, a obesidade, calvície, cicatrizes, né? A própria tatuagem, né? Nós falamos disso até em outras aulas. Até umas décadas atrás, boas décadas atrás, o indivíduo tatuado, ele era diretamente apontado como bandido, como marginal. Hoje diminuiu um pouco, mas ainda, né, existe uma visão estigmatizada daquele que tem tatuagem. Né? Se o indivíduo tem uma porção de tatuagem, aquele fulano lá é drogado, é bagunceiro, é baderneiro, não é? Então ainda existem, né, estigmas aí que são criados por conta das tatuagens, enfim, e desses outros elementos de ordem física. Uma outra condição que ele coloca, pessoal, do estigma, é o aspecto das falhas de caráter. Tá? Então, por exemplo, distúrbios mentais, o fato do indivíduo ter sido preso, o fato do indivíduo ser portador de algum vício, por exemplo, o alcoolismo, a preferência sexual do indivíduo, o desemprego, a dificuldade de se empregar, tentativa de suicídio, né? Conceito esse que trabalhamos anteriormente. Então nós temos essas questões de falhas de caráter, né? Ou que pelo menos, né, a sociedade identifica dessa forma, né? Como falhas do caráter do outro, e a partir dessas falhas de caráter, né? Então reforçando, quem determina que é uma falha de caráter é a sociedade, né? Não estou dizendo que isso seja falha de caráter, mas é a denominação que se dá, é a condição que se dá, né? Também se relaciona ao estigma. E uma terceira condição que ele coloca, pessoal, é o chamado estigma tribal. O estigma tribal, ele inclui essa marginalização social com base, por exemplo, na etnia do indivíduo, na sua nacionalidade, por exemplo, na religião que ele professa, nas suas crenças de ordem ideológica. Não é? Então, se nós juntarmos aí as características desses 3 tipos
de estigma, né, ou as características desses 3 tipos de estigma, eles podem exercer uma pressão negativa sobre os padrões comportamentais que, então, se relacionam, né, ao detentor desse atributo, gerando, portanto, alguns efeitos. Então, a estigmatização, pessoal, ela gera efeitos gravíssimos para o indivíduo. Tá? Por exemplo, um desses efeitos, sensação de inutilidade. Então, o indivíduo ele começa a perceber, ele começa a considerar que ele não serve para nada. Todo mundo lá lhe apontando o dedo, falando que ele é isso, que ele é aquilo, que ele é esquisito, que ele é diferente, que ele é desempregado, etc, etc. Ele passa a adotar e a reproduzir exatamente essa sensação de inutilidade. Outro efeito que a estigmatização traz, pessoal, autoavaliação excessiva. Então, esse indivíduo que passa, né, a ser considerado dessa forma, ele começa a se cobrar constantemente. Por que eu sou diferente? Né? Isso acontece muitas vezes desde lá na idade infantil, né? Enquanto criança, muitas vezes, as crianças são estigmatizadas e começam a se perguntar, por que eu sou diferente? Por que eu não sou igual a todo mundo? Né? Então, essa autoavaliação é algo muito sério. Né? A falta de autoconfiança, que é um outro efeito da estigmatização. Então, se está todo mundo falando que eu sou esquisito, que eu sou diferente, que eu não sigo o padrão, que eu tenho um comportamento desviante, o que vai cada vez mais crescer em mim? Receio, medo, insegurança. Tudo isso vai se tornando cada vez mais comum para o indivíduo. Né? Outro efeito, perda de reputação, que é exatamente o conceito que o indivíduo ele tem no grupo social. Então nós todos temos uma reputação dentro do grupo social. Tem até aquela frase, né? Fulano de tal, ou eu tenho uma reputação a seguir. Não é? É o conceito que o grupo traz de nós. E se o indivíduo passa a ser estigmatizado, exatamente o grupo passou a enxergá-lo de outra forma, então ele está perdendo essa reputação perante o grupo. Então veja como isso é sério, né? E um efeito, né, também um outro efeito da estigmatização é o próprio isolamento social. Então cada vez mais aquele indivíduo que é acuado, que é considerado torto, errado, diferente, etc, etc, ele vai se isolando. E nós trabalhamos, não só, mas trabalhamos essa relação do isolamento com o suicídio. Né? Então, muitos casos de suicídio vêm exatamente do fato da estigmatização, do indivíduo, do grupo lá apontar o dedo para o sujeito e ele se sentir, como a gente viu agora, inútil, não tem mais confiança, não se sente mais encaixado no grupo e isolado. Então, esse é o primeiro conceito, pessoal, que é a teoria da estigmatização. Vamos guardar isso que é muito importante, está muito importante mesmo. E, somado a esse, nós temos a teoria da rotulação. A teoria da rotulação também é criada por um sociólogo norte-americano, o Howard Becker, que nasceu em 1928 e se encontra vivo, né, até hoje. E aí, o que o Becker ele vai trazer, pessoal? Apesar de muitas pessoas na sociedade se chocarem com a lei, infringirem a lei, o que ele coloca? Somente algumas pessoas vão ser consideradas, ou vão ser classificadas como verdadeiras criminosas. Uma porção de gente quebra a regra. Mas por que em relação dentro de um grupo, né? Desse grupo que quebra a regra, por que há indivíduos que não vão ser considerados criminosos e há indivíduos que vão ser considerados criminosos? E a partir daí ele desenvolve a sua teoria do rótulo. Né? E ele questiona por que alguns atos são considerados desviantes, quem tem o poder de rotular um comportamento como desviante. E ele vai examinar também o quê? O impacto de tal rótulo na sociedade e no indivíduo. Por exemplo, pessoal, vamos imaginar aí um grupo de jovens, sei lá, de classe média alta.
Vai. Esse grupo fica bêbado e causa confusão, baderna numa noite aí no centro da cidade. Muito provavelmente as autoridades vão denominar essa condição como uma farra, como uma brincadeira, como um excesso juvenil. Não é? Agora vamos imaginar se essa mesma ação fosse cometida por jovens de um segmento social economicamente inferior. Seria muito mais provável que esses jovens, já que eles são de uma outra camada social, de outro segmento social, fossem ser rotulados como vândalos, bandidos, criminosos. Então já muda o peso da consideração. Então é isso que o Becker está falando, existe um rótulo por detrás. Então por isso que essa teoria do rótulo está questionando isso. Por que alguns atos são considerados desviantes? Quem que rotula esse comportamento como desviante? E qual que é o impacto desse rótulo para a sociedade e para o indivíduo? Tá? Então, isso acontece, pessoal, exatamente por quê? Porque existem pessoas que possuem o poder de criar ou lidar com as regras. Tá? E essas pessoas que criam as regras, que lidam com as regras, elas tendem a fazer parte de uma camada social mais elevada, de uma classe média alta, de uma classe alta, enfim. E aí, exatamente por isso, essas pessoas, de acordo com a teoria do Becker, elas vão tratar as infrações de indivíduos que fazem parte da sua camada social, ou que se equivalem à sua camada social, de forma muito mais tolerante do que com indivíduos de outras camadas sociais. Então, quem cria, quem lida com a regra, tende então a ter essa postura, essa relação de mais tolerância com um grupo, menos tolerância com o outro. Então, nós devemos entender, de acordo com a ideia do Becker, turma, que rotular é um ato político, não é? Então, o rótulo é um ato político. Importante colocar, pessoal, o seguinte, de acordo com a teoria do rótulo, como vocês podem ver aí, o ato em si não é desviante, mas é a resposta, a reação da sociedade que o define como tal. As respostas dos poderosos é que determinam como a sociedade deve considerar comportamentos. Somente os que têm poder podem fazer com que o rótulo seja aceito. Becker os denomina então de empreendedores morais, pois eles se atribuem a tarefa de persuadir outros a ver o mundo de um modo que se encaixe nas suas próprias crenças morais. Então vejam essas ideias aqui, pessoal. É exatamente o desejo, a condição, o interesse daquele que detém o poder é que vai determinar como a sociedade deve considerar esses comportamentos. Então esse nome, essa denominação que o Becker traz de empreendedores morais é algo extremamente importante, significativo, não é? Porque são essas pessoas, são esses grupos que rotulam os indivíduos, que rotulam os outros grupos que fazem parte aí da sociedade. E tem como função principal persuadir os demais a reproduzir aquela rotulação, né? Reproduzir aquele rótulo, aqueles valores que se encaixam nas crenças morais dessas pessoas que detêm poder. Então é muito fácil se chegar e se denominar, se afirmar, que a favela ela é um antro de droga, de marginalidade, só tem bandido ali dentro. Isso é um rótulo, uma teoria, uma rotulação. O indivíduo que mora longe está lá rotulado, ele é rotulado. Né? Então esses rótulos, eles são constantemente colocados, né? Ultimamente nós tivemos, né, considerados aí os universitários como baderneiros, né, como
aquele grupo de indivíduos sujeito ao cometimento de todo e qualquer excesso que seja possível. Isso é um rótulo, né? Então, os grupos que têm o poder terminam por rotular os demais indivíduos, os demais grupos. Então, isso é muito fácil, ou isso facilita de forma muito significativa o quê? O exercício do poder, não é? Quando você rotula um grupo, quando você estigmatiza um indivíduo ou um grupo, a sociedade vai se voltar para aquele indivíduo, para aquele grupo, vai amplificar o estigma, vai amplificar a rotulação, e isso vai trazer uma dificuldade cada vez maior para o indivíduo desconstruir isso, pessoal. Ainda mais em época de rede social, em que, de forma, num átimo de segundo, lá você apertou um botão e o que você colocou, o que as pessoas colocaram, muitas vezes é tido como exato, como verdadeiro, como certo. E ai de quem questionar, e ai de quem chegar e falar, não é isso que acontece. Os universitários não são baderneiros, a educação é necessária, o coronavírus está matando, não é? Então, quando as pessoas tendem a rotular, a estigmatizar aquele que não corresponde à sua expectativa de comportamento, muitas vezes relacionada a quem detém um determinado tipo de poder, tudo isso facilita de forma muito intensa, não? O controle, o poder, a alienação, né? Exatamente para fazer a relação lá com a burocracia, não só, né? Mas com a burocracia que nós trabalhamos, tá bem? Então, pessoal, na aula de hoje ficamos por aqui. Como eu havia comentado, se fez muito importante eu trazer esses dois conceitos para vocês, de forma breve, né, de forma sintetizada, o conceito da estigmatização e o conceito da rotulação, exatamente para que nós possamos trabalhar a relação nas próximas aulas do direito com o controle social, tá bem? Espero que vocês tenham entendido, espero que não tenha ficado qualquer dúvida. Caso isso tenha acontecido, que vocês entrem em contato, né, comigo pelos canais institucionais. Muito obrigado e até a próxima aula.